O Shell Script é uma linguagem amplamente utilizada para a automatização de tarefas em ambientes Linux, mas que pode ser usado para diversos outros fins, criar diversos programas que não sejam somente de automatização de tarefas. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você um programa que eu fiz que faz a cotação do Bitcoin com base na API do mercado Bitcoin e mostra para nós o terminal. É um programa bem simples, mas que talvez você possa extrair alguma informação interessante para aplicar nos seus próprios programas. Aproveito para falar também que o meu curso de Shell Script Profissional está disponível e que vai te ensinar desde os comandos mais básicos até programas avançados nessa linguagem. Então vamos para a análise do código agora. Beleza, então pessoal. A ideia desse vídeo é mostrar para você o script, né, a execução dele, tanto como o código dele. Vai estar disponível aqui embaixo o meu GitHub também, se você quiser copiar esse código aí e tentar tirar alguma ideia dele, tá bom? Bom, primeiramente, se você executar o cotar BTC com a opção "-h", ele vai abrir aqui o menuzinho explicando como que você deve utilizar. Então é sempre o nome do script, tempo de atualização, número de repetições. No caso, o tempo de atualização é o tempo que ele vai esperar entre uma query e outra. No caso, ele vai, se você digitar, por exemplo, 60, ele vai esperar 60 segundos para fazer a próxima query, tá? A próxima busca lá no site do mercado Bitcoin. O número de repetições é quantas vezes ele vai executar e vai fazer esse loop, tá? Aqui a gente tem a opção "-v" também para mostrar a versão. E se você executar sem parâmetros, ele vai executar 10 vezes a cada 1 segundo. Ó, então essas são as informações que ele busca lá direto do site do mercado Bitcoin. Cada uma dessas execuções é uma query lá no site, tá? Então aqui ele mostra aqui o maior preço nas últimas 24 horas, maior preço unitário de negociação das últimas 24 horas, menor na verdade, quantidade negociada, por exemplo aqui, ó, isso na data de hoje, né, que é o dia 5. E essas informações elas vêm direto lá do site do mercado Bitcoin, certo? Vamos dar uma analisada no código, só para você entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, tá? Começando aqui de cima para baixo, eu coloquei o user bin env, tá? Para o seu script ficar portável. Então é interessante você usar o env, porque ele sempre vai achar o bash, tá? E não usar o /bin /bash, que ele vai ficar fixo, tá? Isso é uma boa prática aí na questão de shell script. Aqui a gente coloca uma breve descrição, mantenedor, site e tudo mais, um exemplo de uso. Esse cabeçalho é muito importante quando você for desenvolver algum código shell script, tá? Manter ele sempre bem organizado. Aqui é o changelog, então você pode ver que mudou da versão 1.2 para a versão 2.0, porque eu reformulei o código e corrigi algumas coisas na questão de desempenho de execução do programa, tá? Aqui foi testado somente no bash, na verdade que eu testei nos SH também está funcionando, né? Então eu poderia adicionar aqui os SH também, tá? Eu separei as variáveis em duas partes para ele ficar um pouquinho mais organizado. Então aqui a gente tem as variáveis básicas, as cores que eu utilizo para deixar o terminal colorido, e aqui a gente tem a mensagem de uso, que é usada lá no "-h", e a versão que é utilizada no "-v". Depois a gente parte para os testes. Então antes de executar qualquer coisa, ele vai validar se o Lynx está instalado. O Lynx é um navegador web, tá? Que é usado para fazer essa query lá no site e buscar e trazer para a linha de comando para tratar os dados. Então, se não tiver instalado, ele vai instalar primeiramente. E se não tiver, ele pula isso aqui e parte para a execução do programa. Então, você pode ver que o shell script ele é estrutural, né? Começa de cima para baixo e vai executando dessa forma. Depois a gente tem as variáveis avançadas. Então, aqui, por exemplo, eu criei uma variável para a API do mercado Bitcoin, se algum dia mudar. Então, se eu pegar essa URL aqui e colocar no navegador, colocar aqui, ele retorna o quê? Um JSON. Ó, ele é um JSON com as informações, maior preço, menor preço, volume e tal. Só que o shell script ele não sabe tratar JSON, né? Só se você usar algum programa externo lá que alguém fez, mas por padrão ela não sabe tratar isso. Ela é uma linguagem para fazer automatização de tarefas e criar programas simples para a linha de comando, mas ele não faz esse tratamento. Então a gente precisa utilizar o quê? Expressões regulares para poder extrair esses dados, né? Que foi o que eu fiz aqui. Bom, pulando essa parte, tá? Eu tenho essa variável aqui, eu criei para caso ela mude, eu só altero aqui em cima, facilitando a manutenção do código.
Criei um array com as perguntas, na verdade os títulos, né, que são mostrados lá. Então, para cada looping ele faz uma iteração, ele mostra um título. Aqui eu tenho o tempo de atualização e o tempo e as vezes executadas. O que quer dizer isso aqui? Tá? Se o parâmetro 1 não for informado, ele vai utilizar o 1 como padrão, 1 segundo para cada query. Tá? Então, por exemplo, eu posso informar também o tempo, né? Se eu vir aqui ó, e informar 5 segundos 2 vezes. Então ele executa, ele vai esperar 5 segundos para fazer a próxima query, e aí finalizou, que são 2 vezes. Né? Então, se não for passado nenhum parâmetro, ele vai usar o 1 como fallback. E se o segundo parâmetro não for informado, ele vai utilizar o 10, ou seja, vai executar 10 vezes. Por isso que quando a gente executa sem parâmetro nenhum, ele faz isso 10 vezes. Ó, e vai executando até fechar 10 vezes. Então, isso aqui é uma boa prática também, uma função interessante para usar em Shell Script. Tá? Bom, depois a gente parte para as funções. Aqui eu tenho a função de formata data. Por quê? Se eu vir aqui no código, no final aqui eu tenho o date, ele vem no formato Unix, ele não vem no formato Brasil ou US. Então eu tenho que tratar esse dado e converter ele para o padrão do Brasil. Então aqui eu criei uma função específica somente para fazer isso, tá? Fazer esse date aqui. O mostra dados é o que vai mostrar de fato na tela, que vai dar os ecos na tela. O que eu fiz aqui? Eu fiz na verdade um pouquinho de gambiarra, tá? Eu sempre envio o parâmetro junto com o mostra dados, que vai ser o índice desse array. Então, por exemplo, índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, e esse aqui vai ser o índice 6. Então, se for o índice 6, ou seja, a data, eu preciso chamar a função formata data. Eu só criei esse if para validar se é a data, para daí chamar a função formata data. Tá? E aqui eu tenho o lista dados, que é de fato toda a lógica do programa. Então ele vai iniciar um contador em 0, o segundo contador em 0 também. Eu estou utilizando variável local, porque está dentro de uma função. Contador em menor do que vezes executadas. Isso aqui eu vou explicar depois o que é, mas basicamente aqui ele faz toda a lógica do programa e vai mostrando na tela como mostra dados, tá? Que vai chamar essa função aqui. Bom, aqui a gente tem um menu que vai validar os parâmetros enviados, se foi "-h", se foi o "-v", e vai mostrar aqui para nós, utilizando um case, tá? E aqui no final tem a parte mais legal, que é a execução da query de fato. Então eu utilizo o read "-r-a" para criar um array, tá? Então essa variável aqui ela vai ser um array, e eu estou utilizando o símbolo de here string para mandar a string de saída desse comando aqui. Então, por exemplo, ó, ele está dando um links no source mercado API e utilizando essa expressão regular. Essa expressão regular, ela vai tirar tudo, menos os números de 0 a 9, os espaços e os pontos. De resto, ele vai tirar tudo. Tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar essa mesma... na verdade aqui, ó, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse endereço e vou dar um links aqui no terminal. Opa, não é assim, é -source. E aí ele busca a saída, que é esse JSON. Então eu queria extrair somente os numéricos. Para isso, eu passei aqui para um sed e mandei substituir e tirar tudo que não fosse os números, que é de 0 a 9. Tá. Ó, se eu mandar deixar somente os números, pode ver que ele coloca tudo junto. Então eu tive que colocar um espaço aqui também, para ele manter os espaços. E tive que colocar os pontos, porque pode ver que ele não manteve os pontos aqui, que são as separações. Beleza, então aqui eu consegui extrair somente os números. Isso aqui eu joguei para um array. Isso aqui já foi então automaticamente colocado no array.json mercado Bitcoin. Então por isso que eu utilizo isso aqui, ó. Enquanto ele for menor do que o array.json mercado Bitcoin, ele vai continuar executando e chamando esses parâmetros, tá? Então aqui no mostra dados, inclusive, ele mostra os parâmetros que ele recebeu dessa query, tá? Então é um pouquinho complicado de entender. Só para finalizar aqui, a execução de fato do programa, que é o lista dados, que faz toda a lógica dele, tá?
porque se a gente criar só as funções e não chamar elas, não vai acontecer nada, né? Então talvez aqui você tenha tirado alguma ideia bacana sobre a criação de programas em Shell Script. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like, deixa um comentário. E aproveito para lembrar você que se você quiser aprender a programar em Shell Script, eu tenho um curso do Shell Script do básico ao profissional que está aqui na descrição, tá bom? É isso aí e valeu!